Olá pessoal, então dando sequência à nossa aula de eletrônica 2, vamos começar agora a falar então sobre retificadores monofásicos com tiristores. Então na última aula nós vimos como os tiristores funcionam e agora nós vamos ver uma aplicação deles. Tá? Então nós vamos ver os retificadores monofásicos agora e nas próximas aulas nós vamos ver retificadores trifásicos. Então só uma revisão do que a gente viu na última aula, nós vimos então o tiristor, né? Como ele funciona, especificamente o SCR, né, que é o retificador controlado de silício, né? Nós vimos então que o tiristor, né, o SCR, ele possui apenas dois estados de operação, é apenas ligado ou desligado, e ele é acionado então por um pulso de corrente aqui no gate, né, no gatilho, tá? Então ele é basicamente um diodo, né? O símbolo dele é muito semelhante a um diodo, só que ele começa a conduzir apenas quando eu colocar um pulso de corrente no gate. Então a minha tensão vai começar a subir em cima dele aqui, ó, tensão VAK, né, entre anodo e catodo, a tensão vai subir e até pode ser que ele entre em condução por tensão máxima, né, que não é ideal que isso aconteça, porque vai ser uma condução não espontânea, né, vai entrar em condução de forma não espontânea e não é o nosso interesse, a gente quer controlar a entrada de condução dele. Então o que vai acontecer? Antes de chegar na tensão máxima, a gente vai dar um pulso de corrente, tá, no gate e vai fazer com que a sua corrente, então, ela, primeiro de tudo, a tensão vai cair abruptamente, né? Então ela está, digamos, aqui ó, com 200 volts, digamos, em cima dele. Então eu dou um pulso de corrente, seria uma corrente mais ou menos por aqui, ó. Eu dou um pulso de corrente e a tensão dele vai cair abruptamente. Vai cair de 200 volts para provavelmente 1 até uns 2 volts aqui de condução, tá? Que é a tensão de condução, não está em escala esse negócio. E daí ele vai entrar em condução, e daí, dependendo do nível de corrente, a sua tensão vai variar um pouco, né? Porque existe uma inclinação nessa curva de corrente por tensão, que é devido a uma resistência, né? A resistência interna dele, ok? Então, as duas formas de colocar ele em funcionamento é por tensão, por corrente. Existiam outras, né, que foi visto na última aula, que é por variação de tensão, se tiver um DVDT muito alto em cima da tensão VH, ele pode entrar em condução, o que não é desejável, então a gente desconsidera por enquanto. E por temperatura, né, se ele chegar numa temperatura muito alta, pode ser que ele entre em condução espontaneamente, não é desejável que seja assim também. Então a forma desejável é que eu coloque um pulso de corrente no gatilho, coloque ele em condução. Depois que o tiristor entrou em condução, a saída dele em condução é para desligar ele, é apenas quando eu pegar aí a corrente IA, né, a corrente de condução dele cruzar por zero. Então é como se fosse um diodo, né? Quando a corrente dele cruzar por zero, ou cair abaixo da corrente de manutenção, que é essa corrente IH, tá? Quando cair abaixo da corrente IH, ele desliga, tá? Essa corrente é na ordem de miliamperes, tá? Alguns miliamperes. Que mais? Então, para ligar, eu tenho que dar um pulso de corrente. E a corrente de condução dele tem que ficar maior que essa corrente de Letting, né? Corrente L, para que ele entre de fato em condução. Depois que ele ligou, a corrente ainda pode cair até chegar no mínimo, né? Até IH para ele deixar de conduzir, ok? E depois que eu coloquei ele em condução, eu posso tirar a corrente de gate, que ele vai continuar em funcionamento, tá? Então, depois que ele ligou, a única maneira de desligar é fazendo com que a corrente de condução, no caso aqui o IA, passe por zero, tá? E ele conduz só em apenas uma direção, né? No sentido oposto, eu vou ter só essa correntezinha IR de fuga, né? Que é também na ordem de microamperes, corrente bem pequena, beleza? Então, basicamente isso. É um diodo que eu dou um pulso na corrente do gate para um pulso de corrente no gatilho, né? Para colocar ele em condução. Beleza? Então, vamos ver agora algumas aplicações, tá? O primeiro que nós vamos ver, então, é o retificador meia ponte, tá? Vocês viram lá o retificador meia ponte lá com diodos, né? Lá em eletrônica 1. Agora nós vamos substituir aquele diodo por um tiristor, tá? Para fazer um retificador controlado, ok? Então, o retificador a meia onda com um SCR, né, com tiristor, nessa configuração aqui. Nós temos uma fonte de tensão alternada na entrada, tensão VG, né? A gente chama de VG porque G vem de grid, né, de rede, tá? Grid. Então é V-grid, tensão da rede. Então aqui temos a corrente de condução, corrente IA. Aqui temos o tiristor, anodo, catodo, a tensão VAK, né, que é a tensão direta em cima dele. T para identificar que é o tiristor. Depois a gente vai ter mais do que um tiristor, então vai ter T1, T2, T3. Aqui a corrente de gate e aqui o gatilho, ok? A tensão que nós vamos colocar aqui, pessoal, nessa fonte é uma tensão senoidal. Ela é uma tensão nesse formato aqui, ó, VP é a tensão de pico, ok? A seno de ômega T, onde o ômega é a frequência angular, que é 2π vezes
a frequência da rede, que a gente vai considerar sempre 60 Hz aqui, ok? T é o tempo, só que em vez de colocar em função do tempo esse eixo aqui, pessoal, eu coloquei em função do ângulo, ok? Sendo que um período aqui, ó, um período do ciclo da rede corresponde a uma volta, né? A um círculo, né? Então é 360 graus. Então aqui, ó, corresponde a 360 graus ou 1 sobre 60 segundos, tá? Então aqui, quando eu coloco em segundos, pessoal, vai depender da frequência, ok? Então se eu botar 50 Hz, 60 Hz, vai ser um eixo diferente, né? Ele vai cruzar o zero em um lugar diferente. Agora, quando eu faço em ângulo, não. O ângulo é um ciclo inteiro, então não depende da frequência. Daí quando eu for desenhar, daí eu tenho, na prática, né? Na prática é tempo, né? Não é ângulo. Então, quando chegar na prática, eu tenho que pegar e passar para tempo, ok? Mas isso é tranquilo, é só fazer uma regrinha de 3. 360 graus corresponde a um período, tá? Ok? Então, essa tensão, pessoal, ela é senoidal, ok? E nós temos que fazer o quê? Nós temos que fazer com que esse tiristor aqui, ele entre em condução no momento que a gente quiser e saia de condução no momento que a gente vai descobrir depois. E com isso a gente consiga controlar qual que é a tensão lá na saída, tá? A tensão aqui na carga, VRL, ok? Então, o que nós temos que fazer? Sempre que a gente for pegar e acionar esse tiristor, nós temos que fazer ele sempre no mesmo momento em relação à tensão da rede, tá? No mesmo ângulo, tá? Então, por isso que a gente chama isso aqui de controle de ângulo de disparo, tá? Porque é o ângulo da rede que vai nos dizer quando que a gente vai disparar, ok? Então, para fazer isso, pessoal, é muito importante a gente saber esse ângulo, tá? Esse ângulo geralmente é em relação ao cruzamento por zero da tensão da rede, tá? Então, quando a tensão da rede, olha aqui, ó, ela cruzou o zero subindo aqui, ó, e aqui ela cruzou o zero descendo. E daí na próxima vez ela vai cruzar subindo. Então, quando ela cruzar o zero subindo, a partir daqui para nós vai ser o nosso zero o ângulo zero, θ zero, tá? E conforme vai passando o tempo, o ângulo vai aumentando. Porque quando a gente olha assim, ó, seno de ômega t, tá? Esse ômega t, pessoal, isso aqui é um ângulo, tá? É um ângulo. Porque ômega é frequência, então é radianos por segundo, tá? Então, ômega, pessoal, é radianos por segundo. Quando a gente multiplica por t, a gente está multiplicando por segundos. Então, vai cortar esse segundo, vai sobrar o quê? Apenas radianos, né? Ômega t, tá? Então, ômega t para nós é um ângulo, porque radiano é ângulo, tá? Então, esse ômega t, pessoal, se a gente olhar, isso aqui é uma constante vezes o tempo. Então, isso aqui é uma reta, ok? Então, uma reta que faz isso aqui, ó. Ela se vai, pessoal, tá? Ela sobe e se vai. Então, o ângulo, ele tende, o θ, né, que seria ômega vezes t, ele tende ao infinito, conforme o tempo vai para o infinito, tá? Só que o que acontece? Essa forma de onda, pessoal, ela se repete, tá? Ela se repete. Então, a gente não precisa pegar e desenhar ela como sendo uma reta que vai para o infinito. A gente pode fazer o quê? A gente pode contar, por exemplo, até 360 graus e daí zerar ela, tá? Pode contar até sempre 360 graus e zerar, porque a cada 360 graus o seno se repete, ok? Então, esse θ, pessoal, que é o θ da rede, a gente pega e desenha até 360 graus, tá? Por isso que ele fica na forma de a gente chama essa forma de onda de dente de serra, tá? É uma triangular, tá? Uma forma de onda. Existem dois tipos de triangular, né? Existe a triangular que é assim, né? Que é essa assim, a gente chama de triangular. E existe essa forma de onda assim, né? Que a gente chama de dente de serra. Ela pode ser assim ou pode ser assim também, né? Descendo ou subindo. Então essa aqui a gente chama de dente de serra, tá? Não deixa de ser um triângulo, né? Mas a gente chama de dente de serra para diferenciar dessa outra aqui que é bastante usado lá em eletrônica de potência também, tá? Depois vocês vão ver nas próximas disciplinas, ok? Então, esse ângulo ele iria até 360 e a gente zeraria ele, tá? Só que assim, ó, nesse exemplo aqui, pessoal, eu desenhei o θ, tá? Que é o ângulo da rede, indo até 180 graus e zerando, tá? Por quê? Porque eu quero gerar um outro pulso aqui que eu quero mostrar para vocês, tá? Mas o normal é desenhar até 360 graus, ok? Esse θ, pessoal, ele é ômega t, ok? Mas onde é que saiu esse ômega t? Ele saiu dessa equação aqui, ó, tá? Quando a gente pega o θ, pessoal, ele na verdade ele é a integral da frequência, tá? Em relação ao tempo. Quando a gente faz essa integral, acaba que integral de ômega, ômega é uma constante, integral no tempo, isso aqui vai dar ômega t, ok? Por que isso, pessoal? Porque é uma integral porque esse ômega poderia variar,
tá? Ele poderia, é a frequência da rede, tá? Poderia variar. Claro que a frequência da rede era mais ou menos constante, mas se eu estivesse operando a partir de um gerador, por exemplo, que tivesse conectado a um motor a combustão, por exemplo, essa rotação poderia variar, tá? Quando o motor quando a velocidade do motor cai porque entra carga, ou quando sai carga, a velocidade sobe, geralmente, por um curto espaço de tempo, essa frequência ela pode variar. Então, o ângulo também vai variar de acordo com essa frequência. Então, ela é a integral da frequência, ok? E daí, quando a gente faz a integral, dá ômega t quando o ômega for constante, ok? Então, é o seguinte, a integral, pessoal, a gente pega, né, no limite seria pegar ômega vezes um intervalo curto de tempo e somar, né? Ela vai acumulando. Então, se eu tiver, por exemplo, uma frequência que ela é assim e daí de repente a frequência subiu, aqui no θ, né? Isso aqui é ômega. O θ, pessoal, ele sairia de zero, né? Numa inclinação, né? Porque seria o contrário de eu pegar e derivar essa equação a derivada do ângulo, pessoal, ela é em relação ao tempo, ela é a frequência, tá? E o θ é integral da frequência, então, porque uma é o contrário da outra. Então, quando eu estou olhando esse gráfico de quando aqui a frequência aqui é θ, a inclinação dessa curva aqui do θ é a minha frequência. Então, quando a frequência muda, aqui muda a inclinação, ele subiria mais rápido quando eu trocasse aqui. Tá? Quando eu troco de frequência, o meu θ ele sobe com uma inclinação maior, né? Tá fora de escala isso aqui, né? Mas a inclinação muda, ok? Então essa é a ideia. Por isso que a gente usa a integral, tá? A gente usa a integral da frequência, é o ângulo, ok? Tá, daí é o seguinte, então, como é que eu gero esse meu θ aqui, que não é o θ que vai até 360 graus, esse que vai até 180. É assim, ó, se a tensão cruzou por zero, o meu θ vai para zero, tá? Então, onde é que ela cruza por zero? Ela cruza zero aqui e cruza por zero aqui, tá? Cruzou por zero, o θ vai para zero e depois volta a ser a integral da frequência, tá? Que é constante, que é 2π vezes 60 Hz, tá? Então eu gerei essa dentre serra. Para que eu vou fazer isso? Porque daí eu posso pegar meu ângulo no momento que eu quero disparar, tá? Como é que eu faço para disparar o meu SCR, meu tiristor? E eu faço o seguinte, eu pego essa triangular e comparo ela com um valor aqui, ó, com o ângulo de disparo que eu quiser. Digamos que eu queira disparar sempre em 45 graus aqui, ó, tá? Sempre em 45 graus. Então, o que vai acontecer? Quando o meu θ for igual ao ângulo de disparo que eu quero, nesse caso 45, daí eu dou um pulso na saída, tá? Só quando ele chegar ali que eu vou dar um pulsinho, tá? Então, essa é uma forma da gente disparar, que vai ser a que nós vamos usar aqui. Então, a lógica é a seguinte, ó, quando a tensão da rede cruzar, a tensão VGT cruzar por zero, conta-se um tempo e aplica-se um pulso de corrente no gate do tiristor. Então, vai ser assim, ó, quando cruzar por zero, conta um tempo. Esse tempo, pessoal, entre cruzar por zero e eu disparar, eu chamo de alfa, tá? É um alfa, é o tempo de disparo. Só que aqui, como a gente está fazendo em função de ângulo, ele vai ser um ângulo de disparo, tá? É o alfa, então é o ângulo de disparo. Θ é o ângulo da rede, alfa é o ângulo de disparo. Então, quando a corrente... Daí eu vou disparar ele, né? Quando eu der um pulso, ele vai entrar em condução. E daí, a corrente do tiristor só vai para zero quando, nesse caso aqui, quando a tensão cruzar por zero, como eu tenho uma resistência, a corrente também vai cruzar por zero. E daí ele vai desligar, ok? Então é basicamente isso. Primeiro eu tenho que descobrir esse ângulo aqui, ó, tá? Que eu posso descobrir via integral, tá? Aqui, pessoal, no papel, a gente sabe o ângulo, né? Porque a gente sabe que aqui ó, é o ângulo zero. Então, seno de zero é zero. Aqui, ó, seno de 90 é 1 vezes VG, né? Vezes VP, que vai dar o valor máximo e assim por diante, tá? Aqui não vai dar certo porque esse meu ângulo, na verdade, deveria ser esse aqui, ó, tá? Ele está 180 graus errado, tá errado, mas é só para mostrar para vocês como é que vai ficar a minha forma de onda, porque eu quero colocar esse pulso aqui que eu já vou mostrar como é que ele acontece, tá? Então, beleza. Então, qual que é a minha ideia? Nós vamos fazer o seguinte, ó. Aqui, ó, eu tô essa linha tracejada, pessoal, tá? Ela vai mostrar o que vai acontecer nesse intervalo de tempo, tá? Que intervalo de tempo é esse? É entre 0 e o meu alfa, tá? Nesse caso aqui tá um alfa de 45 graus, tá? Entre 0 e 45, o que vai acontecer? Eu não gatilhei, eu não dei pulso de corrente, olha aqui, ó. Então, IG, pessoal, é a corrente do gate, tá? IGT é o valor máximo da corrente do gate, tá? Então, quando ele cruzou por zero aqui, ó, meu ângulo começou a subir, tá? Então, ele está contando o tempo, na verdade, tá? Ele está
passando um determinado tempo. Como é que ele faz para contar tempo? Ele olha o valor do θ, tá? Porque o θ evolui no tempo, tá? Ele é um ômega, né? Tá aqui, né? É um ômega vezes o tempo. Então, se eu sei o ômega e eu olhar o valor da multiplicação, eu sei o tempo que passou, ok? Só que esse tempo está medindo em ângulo, ok? Que é o que importa, tá? Porque a cada 180 graus vai ter um cruzamento por zero. Cada 360 vai fechar um ciclo, tá? Não importa qual a frequência. A cada 360 graus fecha um ciclo, tá? Então aqui, ó, ele vai, quando cruzou por zero, vai começar a contar um tempo, e quando esse ângulo for igual ao alfa que eu quero disparar, nesse caso aqui, ó, 45 graus, vai acontecer uma comparação, tá? Essa comparação vai gerar um pulso, tá? Um pulso de amplitude IGT. O que é IGT? É aquela corrente de gate trigger que está dito lá no datasheet do SCR, tá? Que é a corrente máxima que faz com que ele entre em condução, ok? Que vai ser de alguns miliamperes, tá? Então, quando chegar nesse ponto aqui, vai acontecer uma comparação, ele vai dar um pulso de corrente no gate, tá? Antes dele dar o pulso, o SCR estava aberto, tá? Então, ele está com bloqueio direto, tá? Então, ele não está conduzindo corrente, tá? Não está conduzindo corrente, e a tensão em cima dele é uma tensão positiva, tá? Porque a gente está no semiciclo positivo da rede, ok? Então, aqui a tensão está assim, tá? A tensão está assim, mas ele não está conduzindo. Por quê? Porque eu não dei um gatilho de corrente. Então, qual que é a corrente do circuito? É zero, né? Essa corrente IA aqui é zero. 0 amperes. Se eu tenho zero de corrente, a tensão aqui na carga é zero também, né? Porque 0 amperes vezes a resistência é 0 volt. Então, tenho 0 volts de tensão nesta resistência. Logo, essa queda de tensão aqui é zero. E toda essa tensão da rede vai estar aqui, ó, em cima do meu tiristor, tá? Então, olha a tensão da rede aqui, ó. Ela está positiva, tá? Está positiva, ela tem tensão, que é a tensão da rede que vai aparecer diretamente aqui, ok? Daí o que vai acontecer? Eu vou dar um pulso de corrente, ó, no gate, tá? Vou dar um pulso de corrente no gate. Quando der um pulso de corrente no gate, se a tensão em cima dele for positiva, tá? Se eu tiver tensão positiva em cima dele e eu der um pulso de corrente, ele vai entrar em condução. Aí é esse caso aqui, ó, tá? Então ele vai entrar em condução. Quando ele entra em condução, a sua tensão cai, tá? Cai abruptamente, ela cai para um valor que a gente tem lá no datasheet também, que é a tensão de condução, que é o VTM, é a tensão máxima do tiristor, tá? Que vai ser em torno de 1 a 2 volts, tá? Porque é duas quedas de tensão de junção PN, né? Então vai dar uma tensão de em torno de 1 a 2 volts, tá? Então ele entrou em condução. Então ele está com, digamos aqui, com, sei lá, se isso aqui fosse a tensão da rede, isso aqui é 311 de pico, então aqui ele vai estar, sei lá, com 250 volts em cima dele. Quando eu der o pulso, a sua tensão cai abruptamente para 1, 2 volts e ele entra em condução. E a corrente, ó, sobe abruptamente, ó. Tá? Vai demorar alguns microsegundos para essa corrente subir, porque ele é um dispositivo que não é tão rápido assim. Mas daí a corrente sobe e ele entra em condução. Ó, aqui está a corrente, né? Desculpa. E a tensão em cima da carga sobe, ó. Tá? Então a tensão nele aqui vai para quase zero, tá? E toda a tensão da rede vai aparecer praticamente aqui em cima. Só tem uma queda de tensão, por isso que a amplitude aqui, ó, da carga, ó, VRL, ela é VP menos VTM, né? Que é essa aqui, tensão aqui. Tá? Então não chega, vai dar, em vez de dar 311 de pico, vai dar 309, tá? 310 volts de pico aqui na carga, ok? E daí segue, né? Ele entrou em condução, tá? Então aqui, ó, como é que eu faço para saber se ele está em condução? Tem que olhar para a corrente aqui, ó. Tem corrente, tá? Tem corrente, ó, o tracejado aqui, ó. Tem corrente. E a sua tensão está próxima de zero. Então o tiristor está em condução, tá? Está em condução. E aí, o que acontece? Essa corrente ela evolui, né? A tensão vai seguindo, né? Ela começa a diminuir. Quando chegou aqui, ó, olha o que acontece com a corrente, tá? Como eu estou aplicando essa tensão direto na resistência, a minha corrente é só a tensão dividida pela resistência. Então, nesse ponto aqui, ó, a corrente cruza zero, chega em zero, né? Tá? Então, quando ela chegar em zero, é a condição com que o meu tiristor desliga, tá? Então, o meu tiristor vai desligar e daí ele vai abrir, ok? Então, ele vai abrir e daí o que vai acontecer? Vai ficar um circuito aberto, que nem esse de cima aqui, tá? Só que daí a tensão inverteu, né? Agora eu estou com tensão assim. Daí o tiristor vai ficar com tensão negativa, tá? Olha aqui, aqui embaixo, a tensão VAK, né? Que é a tensão em cima do anodo catodo. Então a tensão vai ficar negativa. Então aqui ele está em bloqueio reverso, tá?
Então aqui na frente, ó, não tinha corrente, ele estava em bloqueio direto, tá? Não entrava em condução porque não tinha corrente, não tinha sido dado o gatilho, né, no terminal do corrente no gate, né, para colocar ele em condução. Já aqui, ó, mesmo que eu dê um gatilho, ó, ele não entra em condução. Por quê? Porque a tensão está negativa, tá? Ele nunca conduz corrente no sentido negativo, tá? Então, se não entra em condução, a tensão em cima da carga fica em zero, ok? Fica em zero de corrente, por quê? Porque não tem como colocar em condução ele nesse setor aqui, ó, né? Nesse semiciclo, tá? Porque a tensão está negativa. Ele não tem como entrar em condução com tensão negativa. Ele é um diodo, né? Ele não conduz no sentido inverso, tá? Por isso que eu coloquei esse ângulo aqui, ó, zerando aqui. Não coloquei ele indo até 360, tá? Aí tá a explicação disso. Então ele não foi até 360 porque aqui eu quis deixar ele aqui embaixo para acontecer a comparação de novo, tá? Se eu colocasse aqui em cima, daí não ia gerar esse pulso, tá? Então isso é só para mostrar para vocês que ele não entra em condução se eu der um gatilho e a tensão for negativa, tá? Não entra em condução, tá? Daí depois começa tudo de novo, né? Depois ó, a tensão em cima do anodo catodo fica positiva, cruzou por zero, eu conto um tempo, tá? O mesmo alfa, né? Porque o alfa aqui eu mantive constante durante todo o tempo. Então esse alfa, depois vai acontecer uma comparação novamente, a tensão vai estar favorável, né? Vai estar uma tensão positiva, e daí ele vai entrar em condução. Ó. A tensão na carga vai subir abruptamente e vai ter corrente, até cruzar por zero de novo, ok? Então é assim que se usa controle, a gente chama de controle de ângulo de disparo do retificador meia ponte, tá? Claro, aqui eu poderia colocar um capacitor, se eu quisesse também, né? E fazer um retificador controlado, né? Porque aqui, ó, pessoal, nós vamos calcular na sequência a minha tensão média, ela seria um valor mais ou menos por aqui, ó, né? Um valor mais baixo. Que daí a gente vai calcular depois fazendo a integral dessa forma de onda, ok? Então, essa aqui, ó, pessoal, eu estou com um ângulo de disparo de 45 graus, ok? Então, a tensão na rede, a tensão na carga é essa aqui, ó, tá? Olha, se a gente olhar a tensão efetiva que está sendo aplicada na carga, é essa área aqui, ó, tá? O que eu posso fazer daí? Eu posso pegar esse ângulo de disparo e aumentar, colocar um ângulo de disparo maior, que eu vou mostrar agora. Nesse caso aqui, ó, eu coloquei um ângulo de disparo de 135 graus, tá? Então vai ser todas aquelas mesmas etapas de novo, só que daí o meu ângulo está aqui em cima, tá? Então essa comparação vai acontecer mais à direita. Então o meu pulso aqui, ó, do gate, ele vai estar mais atrasado, tá? Vai acontecer mais depois, ok? Então o que vai acontecer? Olha a área que eu vou ter aplicado aqui, ó, lá na minha carga, tá? É só essa área aqui que eu vou ter transferência de energia da rede para a carga, tá? Nos outros espaços de tempo, a tensão na carga é zero. Então não está vindo corrente da rede, ok? Não está vindo corrente da rede. Então, se essa resistência aqui, pessoal, ela vai estar recebendo menos energia. Ela vai esquentar menos, tá? Então, variando esse ângulo aqui, para cima e para baixo, pessoal, eu consigo fazer ângulos de disparo cada vez mais para o lado aqui. Quanto mais para a esquerda tiver o pulso, mais cedo for o pulso, mais tensão eu vou aplicar na carga, mais ela vai aquecer, tá? Se digamos que fosse o controle de um chuveiro eletrônico, por exemplo, que é essa mesma ideia também, é assim que a gente faz. A gente muda o ângulo de disparo e daí vai pegar e mudar qual que vai ser a tensão, a potência que eu vou ter lá na carga, tá? Claro que no chuveiro eletrônico não é um tiristor só, é 2 tiristores, um apontando para cada lado, e daí isso tem um nome de um outro componente, que é o triac, que nós vamos ver na próxima aula, tá? Então a ideia, pessoal, é a gente trocar esse ângulo aqui e a gente conseguir controlar a tensão e corrente na saída. Ok? Então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e calcular quanto que é o valor de tensão média e tensão RMS na saída da carga, tá? Então vamos lá. Como é que a gente faz? Vocês devem ter feito isso lá em eletrônica também, calcular os valores médios, tá? Que isso é importante, principalmente o valor RMS para fazer cálculo de potência, tá? Quanto de potência está sendo entregue para a carga. Primeiro, tensão média, tá? Para que a gente precisa de tensão média? Tensão média é se a gente estiver fazendo, por exemplo, uma fonte de tensão. Então a gente precisa saber qual que é a tensão média na saída, que é essa tensão que a gente controla. A gente aplica uma tensão média no filtro, por exemplo, para ver quanto de tensão a gente vai conseguir lá na saída, tá? Então, tensão média, pessoal, ela é definida por essa equação aqui, ó. Ela é 1 sobre T, tá? Integral de 0 até T. O que é T, pessoal? T é o período, tá? O período na sua forma de onda.
Tá? Então, a gente quer saber a tensão média da tensão RL, que é a tensão de saída, tá? Que é a tensão da carga aqui, ó, tá? Então, é 1 sobre o período, integral de 0 até o período, ok? Então, qual que é o período, pessoal? O período é daqui até fechar um ciclo, tá? Se a gente estivesse fazendo a integral no tempo, tá? Integral no tempo, a gente seria a integral de 1 e o período seria 1 sobre 60, tá? E aqui seria 1 sobre 60, ok? Só que daí a gente usaria essa fórmula de onda aqui e integrando em relação ao tempo, ok? Só que daí fica meio chatinho de fazer, porque fica ruim por causa da frequência, para cada frequência fica mais difícil de fazer a integral, tá? Então, em vez de considerar um período no tempo, a gente vai considerar um período em ângulo, tá? Em vez de integrar em relação a dt, nós vamos integrar em relação a d ômega t, tá? Então, essa forma de onda aqui, ó, nós vamos integrar em relação ao ômega t. A gente poderia chamar isso aqui de θ também, tá? Um θ aqui e aqui θ também dentro do seno, tá? Mas os livros, a maioria utilizam ômega t. Então vamos usar ômega t aqui também, tá? Então, como é um período inteiro, um ciclo inteiro de forma de onda, nós vamos integrar o período nosso agora é 2π, tá? 2π é um período, tá? Então esse período aqui, ó, vai ficar 1 sobre 2π integral de 0 até 2π, tá? De quem? Dessa tensão aqui, ó, tá? Que é a tensão na carga, tá? Eu fiz uma diferença entre tensão da carga e tensão da rede, porque a tensão na carga tem uma queda da tensão VTM, tá? Vocês podem considerar uma queda tão pequena a ponto de ser negligenciada. Poderia ser 0 aqui, mas fica a critério de vocês, tá? Pode usar VP direto, porque não vai dar uma diferença muito grande, tá? Mas eu deixei aqui, ó, e chamei VP menos VT de VRLP, tá? Que é a tensão de pico na carga, tá? Só para ficar genérico, ok? Daí vocês substituem o valor que vocês querem e para não colocar isso aqui ali na integral que vai ocupar muito espaço, tá? Beleza? Então, o VRLP é VP menos VTM, que é a queda de tensão do tiristor, tá? Então, a integral, ó, ela é de 0 a 2π. Só que entre 0 e alfa, aqui, que é o ângulo de disparo, a tensão é 0, tá? Então, a gente tem que integrar só onde tem uma tensão disponível, né? Então, a gente vai integrar, na verdade, de alfa até π, tá? Que é onde tem a tensão, né? Tá? Daqui até aqui, a integral daria 0, ok? Então, não tem por que ficar integrando ali, beleza? Então, a integral é essa aqui, 1 sobre 2π de alfa até π, beleza? Então, aqui a integral de seno é menos cosseno, tá? E esse cara aqui vem para frente, né? Porque é uma constante. E a integral de π até alfa, tá? Então, substituindo, vai ficar menos cosseno de π menos cosseno de alfa, tá? Cosseno de π é menos 1. Com esse menos aqui, pessoal, vai dar 1, tá? Então, menos com menos vai dar mais. A tensão média, pessoal, ela varia, então, em função do alfa, tá? Então, conforme o ângulo de disparo, eu consigo trocar o valor do meu alfa, tá? Olha que beleza. Então, eu estou controlando a tensão de saída. Apesar dela ser toda descontínua, tá? Eu posso pegar e filtrar essa tensão depois e conseguir mudar essa tensão média, inclusive, tá? Então, se a gente colocar isso aqui num gráfico, tá? Em função do alfa, fica uma curva assim, ó. Se eu colocar 0 aqui, ó, alfa igual a 0, então eu vou ter a tensão de pico sobre 2π, ok? Então aqui seria 311 dividido por 2π, que dá uns 6,28, tá? Isso aqui daria uma tensão máxima que eu consigo, tá? E se eu pegar e começar a fazer esse ângulo aqui e ir até 180 graus, olha aqui, olha nessa curva, fazer o pulso cada vez mais para a direita, tá? Então eu estou indo nesse sentido. Então essa minha área aqui vai ficar cada vez menor, tá? Então quando eu tiver no limite aqui um alfa de 180 graus, eu não vou ter nada de tensão, tá? Então a minha amplitude seria 0, ok? Então essa aqui é a tensão média de saída em função do alfa, tá? Então essa é a tensão média. E a outra tensão que a gente calcula, pessoal, é a tensão RMS, tá? O que é a tensão RMS? Que é a tensão média quadrática, ok? Então a gente vai integrar a tensão aqui, só que ao quadrado. E integra ela ao quadrado e depois tira a raiz, tá? Então isso aqui vai dar uma média quadrática, tá? A gente utiliza esse valor porque depois a potência é proporcional ao RMS, tá? Que a gente vai ver na sequência, ok? Então olha aqui, ó. O meu período é 2π, tá? Já coloquei direto em dômega t aqui. Então vai ser de 1 dividido pelo período, que é 2π, de 0 até 2π, e a integral quadrática, tá? Então, substituindo essa equação ali, ó,
dentro desse termo quadrático, aqui vai ficar assim, ó, VRLP ao quadrado vezes seno ao quadrado, tá? E a gente vai integrar novamente de alfa, tá? De alfa até π, ok? Por quê? Porque daqui para cá não tem nada, aqui é zero de tensão também, tá? Então vai ser de alfa até π, beleza? Então, e aqui também é zero, né? Então a gente só integra onde tem tensão de fato, ok? Então vamos integrar isso aqui. Como é que faz para integrar uma função ao quadrado, um seno ao quadrado, tá? Seno ao quadrado, pessoal, não existe uma forma direta de fazer isso. Então o que a gente faz? A gente faz uma troca. A gente troca por uma outra equação que não tem ao quadrado, tá? E essa relação é isso aqui, ó. É 1 menos cosseno de 2 ômega t dividido por 2, tá? Isso aí é seno ao quadrado. Então, substituindo isso aqui, ó, a gente consegue fazer a integral, tá? Então, aqui eu peguei esse VRLP ao quadrado, passei para frente aqui, ó, veio para frente aqui, ó, e vai ficar a integral de 1 menos cosseno de 2 ômega t sobre 2, tá? Daí, o que foi feito aqui, ó? Esse 2, pessoal, com esse 2 vai dar um 4, tá? Ele vai vir para frente, vai dar 4, e daí eu vou tirar para fora da raiz, tá? Então, vai ficar um 2 aqui, ó. E aqui nós temos um valor ao quadrado, que eu vou tirar a raiz e ele vai vir para frente também, tá? Então, ficou, e nós temos aqui esse π, que sobrou dentro da raiz, que vai ficar aqui, ó, tá? Então, a integral ficou 1 menos cosseno de 2 ômega t de ômega t, tá? Fazendo a integral de 1 de ômega t vai dar ômega t, a integral de cosseno vai dar seno, tá? Só que daí tem um 2 aqui que vai aparecer embaixo, né? Porque então aqui aparece C2, né? Porque quando eu faço a derivada de seno de 2 ômega t, o 2 vem para frente e corta com esse 2 aqui, tá? Então tem que ter esse 2 ali, beleza? De π até alfa. Então agora substituindo esses valores, vai ficar aqui dentro vai ficar π menos alfa e aqui vai ficar seno de 2π sobre 2 menos seno de 2 alfa, né? Tudo sobre 2, ok? Então seno de 2π, pessoal, é igual a seno de 360 graus, ok? Então isso aqui vai dar zero, né? Porque o seno, a 360 está aqui na reta, né? E seno é a projeção no eixo y, né? Então vai dar zero, ok? Então esse cara aqui vai dar zero. E esse cara aqui não tem o que fazer, só vai fazer o jogo de sinal. Esse π vai entrar para dentro para dividir por esse π aqui, e o resto vai ficar ali. Então essa equação ela fica assim, ó. Ela fica a tensão a de pico, né, sobre 2, vezes esse termo aqui maluco, tá? Que depende de alfa e depende de seno de 2 alfa, tá? Se a gente colocar num gráfico, pessoal, ele fica assim, ó, tá? Ele sai desse valor de pico, né? E vezes esse outro termo aqui, porque aqui quando o alfa for zero, isso aqui dá zero, né? E seno de zero também dá zero. Então quando eu colocar zero aqui de alfa, isso aqui vai dar raiz de 1, que é a tensão de pico sobre 2. Quando eu tender esse alfa para 180, ó, pessoal, cada vez eu vou mais para lá, cada vez tem uma área menor. Então o valor RMS também vai indo para o lado. Então lá em 180 graus eu vou ter zero de valor RMS, tá? Então, ó, fica essa curva assim. Vocês veem que aqui no início ó, o valor RMS varia muito pouco. Ó, varia muito pouco. Por quê? Porque aqui ó, a gente está com um ângulo bem pequenininho. Então, variou uma área bem pequenininha. Tá? Enquanto que a gente, quando está lá em 90 graus, ó, a variação é máxima. Tá? Qualquer variação de ângulo produz uma maior variação de potência. Ok? Então, eu estou na máxima derivada aqui. E quando eu chegar lá no final, já é próximo de zero. Né? Então, eu estaria aqui no finalzinho da forma de onda também já não varia mais muito. Ok? Então, essa aqui é a relação do valor RMS com o ângulo de disparo, ok? Isso aqui eu quero que vocês façam, tem que saber fazer isso aqui, já caiu em prova para fazer isso aí também, tá? Vai ter nas listas de exercício lá para vocês dar uma treinadinha também, ok?